mais economia. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e as ministras do Planejamento, Simone Tebet, e Gestão, Esther Dweck, têm um novo encontro ainda nesta segunda-feira para discutir justamente o arcabouço fiscal do país. Na última sexta-feira, Fernando Haddad apresentou o projeto que vai substituir o teto de gastos ao presidente Lula. Os economistas avaliam como necessária a adoção dessas regras fiscais mais flexíveis. E sobre esse assunto a gente recebe aqui na Jovem Pan a economista Elaine Keller. Como vai a senhora? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vinda. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Muito obrigado. Bom, o governo já está demorando para fazer essa apresentação pública, porque, por enquanto, essa discussão está no âmbito dos ministros. E o arcabouço fiscal é decisivo para que o governo tenha os investimentos e também que a gente saiba e quais serão as consequências também para a taxa básica de juros, já que teremos nessa semana a nova reunião do Copom. Por que há essa demora? Qual é o desafio? Qual é a dificuldade de se definir uma substituição para o teto de gastos? Olha, Thiago, o que a gente viu de sexta-feira para cá e o que o mercado e todo mundo lá nos bastidores de Brasília tem falado é que há aí um desarranjo da ala política com a ala econômica dentro do próprio PT. Né? Você teve ali na sexta-feira a reunião que envolveu Rui Costa, o presidente Lula, Haddad, Tebet, a ministra Esther Dweck, e todos eles, ali a ala principalmente chamada de neoliberalista, que é Tebet e Alckmin, parecem estar concordando aí com esse arcabouço fiscal elaborado pela equipe de Haddad. Mas a ala petista, né, ali representada naquela reunião por Rui Costa, parece ter dado um passo atrás. Por quê? Porque a ala política do PT quer que o governo comece gastando, ou seja, comece aí executando o seu programa de campanha, né? Tudo aquilo que foi prometido ainda em fase de campanha eleitoral, e a ala econômica, representada por Haddad, que é justamente o contrário, quer que a gente comece aí esse terceiro mandato de Lula retraindo os gastos para poder organizar a economia e aí sim começar a gastar, a investir. Sim. Então você está tendo um desalinhamento interno dentro do próprio PT e não entre aqueles que poderiam eventualmente ser contrários ao arcabouço fiscal, que seria aí Alckmin e Tebet. Bom, na sequência as perguntas dos nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein. Oi, bom dia. O que a senhora acha que é mais importante nesse arcabouço fiscal? O que sinalizaria efetivamente para o mercado, para os investidores, que há um compromisso do novo governo com o ajuste das contas públicas? Então, Amanda, bom dia. A gente sabe, teve ali a pesquisa Quest na semana passada que mostrou a aprovação do governo Lula neste início de governo. O Lula está sendo bem pontuado, a gente viu ali que 41% da população entende que o governo Lula está sendo bom, porém o mercado financeiro não tem a mesma visão de Lula. Entretanto, a gente vê o mercado financeiro confiando bastante na gestão de Haddad. Haddad, que começou ali bastante descrente pelo mercado financeiro, agora começa a ganhar a confiança do mercado, tá? Principalmente pelo aquele pacote que ele fez em janeiro para aumentar as receitas, né? Ele trouxe aí uma nova política ali com a questão de usar o PIS e o PASEP, né? Também renegociar dívidas de pessoas que devem aí ao fisco. Então, isso trouxe para o mercado uma certa segurança com relação à gestão de Haddad, né? Então, o que a gente precisa agora é que Haddad tenha força, tenha o que a gente chama de enforcement, né? Ou seja, que ele consiga se posicionar frente à ala política do PT, ou seja, que Lula dê mais poder a ele de impor as suas medidas, impor o seu pacote econômico, né? Luiz Felipe Dávila. Bom dia, Elaine.
A grande questão, Bom dia. ao meu ver, nessa luta por um novo arcabouço fiscal, qual é o empenho desse governo para reduzir despesa pública. É o que nós sempre falamos. Não adianta só mostrar que vai aumentar a receita. Isso ele já fez. É a questão da redução de despesa. E essa é uma questão vital que esbarra na ala política do governo. Então, assim, é possível termos um arcabouço fiscal onde haverá um compromisso do governo a reduzir despesas para que nós possamos estabilizar essa relação dívida-PIB? Porque se isso não ocorrer, é óbvio que o mercado vai olhar com muito ceticismo o que for apresentado pelo governo. Vamos lá, né? O teto fiscal que a gente teve aí na criação do governo Temer, ele já começou morto, né, Ávila? Vale lembrar que no governo do Bolsonaro, a gente teve esse teto fiscal, ele foi furado 7 vezes pelo governo Bolsonaro. Então, ele já nasceu morto. A gente nunca conseguiu atingir o famoso teto fiscal. Esse arcabouço fiscal que o Haddad planeja com a sua equipe para ser aí a nova âncora, né? Ele ainda não tem muito claro se ele vai ser, como você posicionou, baseado na relação do PIB ou se vai ter outra métrica, né? O que é importante dizer é que a gente tem aí algumas coisas que precisam ser honradas, né? Vale lembrar aí a questão dos precatórios, né? A gente teve o calote dos precatórios que agora esse governo Lula tem até 2026 para honrar, né? E é uma dívida alta. E a gente também tem aí a Previdência, que é um gasto muito pesado sobre o orçamento público federal, né? Então, a gente realmente tem muito pouco aí para investimento. Então, a Haddad vai ter que fazer aí, como a gente tem chamado no mercado, como uma mágica para reestruturar aí de forma que ele consiga atender a ala política, liderada aí por Gleisi Hoffmann, como vocês bem posicionaram, e também manter a confiança do mercado. E isso precisa ser rápido, embora a gente tenha aí até agosto para apresentar esse arcabouço. A Haddad quer fazer isso rápido e quer fazer antes da visita à China, porque, sem dúvida alguma, é importante já levar alguma coisa desenhada para essa visita, porque eles são os nossos maiores parceiros comerciais e tem bastante dinheiro para investir por aqui, né? Elaine, por que essa expectativa toda? Qual a relação do anúncio da nova âncora fiscal com a reunião do Copom nessa semana? Qual a possibilidade de mudança real e breve da taxa de juros? Ela é muito alta mesmo no país? O Banco Central exagera no valor, como o governo diz? Tem razão Lula nisso? Não tem. Inclusive, eu tenho feito aí Fast News à noite e tenho dito isso. Agora, tudo a culpa é de Campos Neto, né? Ele virou a cônsul desse governo. Põe na cônsul, né? Não tinha aquela brincadeira? Pois é, Campos Neto virou a cônsul do governo Lula. Tudo é culpa do Campos Neto. Não, a taxa de juros, ela espelha exatamente a expectativa do mercado e a pressão inflacionária. A gente não tem cumprido a meta orçamentária, possivelmente esse ano seja mais um ano que a gente não vai cumprir essa meta, né? A gente já começou até a rever essa meta inflacionária, então é papel de um banco central independente manter a taxa de juros elevada para você segurar ali o mercado. O que a gente precisa de fato que haja aí a reforma tributária anunciada, haja logo a determinação desse arcabouço fiscal e que ele seja apresentado ao Congresso para votação, né? E que a gente traga estabilidade para o mercado. Só assim a gente consegue reduzir taxa de juros. Acredito que nesta reunião dessa semana a gente não vai ter novidade com relação à taxa de juros, até porque a Haddad foi bastante otimista para a reunião de sexta-feira, mas pelo visto a ala política falou mais alto ali através de Rui Costa e Lula não quis anunciar para a imprensa e para o grande público o que seria aí esse arcabouço fiscal. Tanto é que a Haddad sai da reunião ali, você vê um pouco frustrada e diz, agora está com o Lula, eu já fiz a minha parte. Então a gente percebeu ali um desalinhamento entre a ala econômica e a ala política. Só para fechar, claro que são assuntos diferentes, mas o novo arcabouço tem que ser divulgado antes de uma possível reforma tributária? Do que o governo efetivamente quer dessa reforma? Não necessariamente, né? É óbvio que os dois juntos, em harmonia, vão ajudar muito ao país nessa questão de manter aí
o orçamento, né, o arcabouço, todos os gastos e receitas unificados e harmonizados, mas não necessariamente. Haddad já, como eu disse aqui em janeiro, fez uma estruturação aí para um aumento, um incremento das receitas, né? A gente espera aí, uma conta aí rápida, 60 bilhões de reais a mais na receita deste ano, no orçamento deste ano. O arcabouço fiscal vem justamente, né, para quem está nos ouvindo e não sabe, o arcabouço fiscal é justamente a gente fazer o equilíbrio aí entre o que vai receber e o que vai gastar, com o custeio da máquina, com a dívida pública e com investimentos, né? Então a gente precisa disso. E a reforma tributária, ela vem mais também para organizar a parte da receita, mas também para equalizar, principalmente entre os estados da federação, né? Bom, conversamos com a economista Elaine Keller. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, pelos esclarecimentos. Boa semana, até a próxima. Até a próxima, boa semana a todos. Obrigada.